Fala pessoal, hoje a gente está aqui para revisar um pouquinho sobre o SUS Bahia e as dicas e apostas nessa reta final aí da prova. Vamos lá, eu sou Marcelo, tá? Sou especialista em clínica médica, estou cursando agora endocrinologia e a gente vai revisar hoje essa prova que é tão importante para vocês. Então, bom, primeiro vamos falar um pouquinho do modelo da prova, como que funciona. É uma prova um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. A gente vai ter uma parte que é objetiva, né? Nessa parte objetiva, a gente vai ter cerca de 5 situações 25 situações problema, ou seja, são 5 por grande área, então são 5 casos clínicos, e cada um desses casos clínicos vai ter 3 questões cada. A gente tem enunciados aí de tamanho moderado, e o padrão segue sendo memorização. E a gente tem, em média, um modelo assim que normalmente tem sido seguido. Como que é? Primeiro a gente tem a primeira pergunta, que vai ser o provável diagnóstico do caso clínico que foi apresentado. Depois a gente vai ter como é feito o diagnóstico, ou seja, é um exame complementar, ou é dado exame físico, ou um exame laboratorial, alguma coisa que vai ser necessária para a gente formular realmente essa hipótese diagnóstica. E por último, como que é feito o tratamento. Não é obrigatório que seja essas 3 perguntas, mas no geral é isso que tem sendo feito. Então vamos lá. O nível de dificuldade é de fácil para moderado, mas as questões são bem diretas. Além disso, a gente vai ter uma parte que é discursiva, que vai cursar com 10 situações problema, sendo 2 por cada grande área. E essas questões discursivas vão ser enunciadas de tamanho moderado, e as respostas devem ser curtas e objetivas. Normalmente vai ser uma palavra ou até uma frase, mas é bem curtinho e bem direto, e tem que ser idêntico ao gabarito. Ou seja, se tiver um pouquinho fora dali, provavelmente a banca vai acabar desconsiderando, mesmo que tenha parcialmente acertado a questão. Não existe parcialmente correto nessa prova. Então, bom, o primeiro tema que a gente escolheu para revisar aqui é o de transtornos mentais, que é um tema um pouquinho fora do usual, mas que essa prova costuma cobrar bastante. O primeiro que a gente gostaria de falar é da esquizofrenia. O que a gente tem que lembrar de esquizofrenia? Que a gente vai ter sintomas que a gente chama de positivos, principalmente que vão ser delírios, e aí a gente tem uma característica de delírios persecutórios, que a gente chama manias de perseguição, e vai ter um tempo de duração de mais de 6 meses. Então, a gente tem que lembrar que é um quadro mais arrastado. Então, é um paciente jovem, normalmente sexo masculino, que vem há algum tempo com quadro de delírios, alucinações, ruptura com a realidade e já tem algum tempo. Não é um quadro agudo ou subagudo. Lembrar também que é principalmente em homens e jovens e associado ao uso de álcool e drogas. Então, é isso que a gente tem que lembrar para matar um caso de esquizofrenia. Deixei aqui os critérios para vocês darem uma olhada, mas a gente tem que lembrar que vai ser um quadro de delírio realmente com alucinações e vai ter esse discurso que vai ser desorganizado, não vai ter coerência com a realidade. Então, a ruptura com a realidade é muito marcante. E também o paciente pode ter sintomas negativos que são semelhantes a sintomas depressivos também. E o comportamento ele pode estar desorganizado ou até catatônico, como a gente já disse. Então, bom, o que a gente tem que lembrar de tratamento? Tem que lembrar dos antipsicóticos. Como que a gente vai dividir os antipsicóticos? A gente vai ter os típicos, que são os mais antigos, e vai ter os atípicos. Dos típicos, a gente vai ter os de alta potência, como o haloperidol, que é o que a gente mais usa na prática clínica, principalmente no ambiente intra-hospitalar. E ele é interessante porque a gente tem via oral e tem a via intramuscular. Então, se for um paciente que está muito agitado, que está com risco de agressividade para si ou para os outros, a gente pode usar o haloperidol via intramuscular, por exemplo. A gente também tem a clorpromazina, que é de baixa potência, mas também é interessante que a gente também pode utilizar, apesar de muitos casos de esquizofrenia não serem tão responsivos a ela. A gente tem dos antipsicóticos atípicos a risperidona, a clozapina, a olanzapina e a quetiapina. O que a gente tem que lembrar deles? No geral, a gente tem só via oral, a gente tem até olanzapina via intramuscular, mas não são todos os serviços que dispõem dela. E a gente tem que lembrar os principais efeitos colaterais, que todos eles aqui podem causar hiponatremia, eles gostam de cobrar. Tem a questão do aumento de peso, principalmente com a olanzapina, e tem que lembrar também dos quadros de hiperprolactinemia, e pode levar um pouco de aumento de peso, todos eles podem. Pode levar a boca seca, constipação, cefaleia, e todos eles acabam que têm os mesmos efeitos colaterais. Bom, o que a gente tem que lembrar também? De outros transtornos psicóticos, a gente vai ter o transtorno delirante,
No geral, o que a gente tem que lembrar de delirante? Vai ser um episódio ou mais de delírio por mês e o paciente não chega a fazer um quadro de esquizofrenia porque ele não vai ter aqueles delírios que são chamados de persecutórios. Então não chega a fechar o diagnóstico. E você vê que aqui é um tempo mais curto. Então é um mês e você já pode falar de transtorno delirante, por exemplo. Tem um transtorno que a gente chama de psicótico breve. Em geral, é um quadro clínico semelhante à esquizofrenia, mas aqui tem a duração menor do que um mês. Como a gente já disse, para fechar o diagnóstico de esquizofrenia, tem que ter 6 meses e as provas gostam de cobrar isso também. A gente também tem o transtorno esquizofreniforme, que também é muito semelhante à esquizofrenia, mas ele vai ter uma duração aí entre 1 e 6 meses. Então vocês veem que a duração é muito importante para matar o diagnóstico da doença. E por último, a gente tem o transtorno esquizoafetivo. Aqui é o mais diferentão, tá? O que mais difere no quadro clínico. Basicamente vai ser o paciente que vai ter um quadro de esquizofrenia e também vai ter similaridades com o transtorno afetivo bipolar. Então, além dos delírios que o paciente vai ter, ele vai ter alterações de humor e pode ter transtornos afetivos na maior parte do tempo. Então, deu para lembrar? Então, o que a gente tem que lembrar até aqui? Basicamente, esquizofrenia vai ser um paciente que vai ter uma ruptura com a realidade, vai ter delírios persecutórios, vai ter alucinações e a gente tem que ter isso há mais de 6 meses. Normalmente um homem jovem e tem associação com o uso de álcool e outras drogas. A gente pode usar antipsicóticos típicos, principalmente se o paciente tiver com agitação, risco de agressividade para si ou para outros. A gente vai pensar numa via intramuscular, por exemplo, e pode também usar atípicos, lembrando dos efeitos de hiponatremia, ganho de peso, boca seca e constipação. Dos outros transtornos que são semelhantes com a esquizofrenia, o que vai diferenciar principalmente o tempo. Então vamos lá, transtorno delirante, uma ou mais delírios, mais de uma vez por mês. Transtorno psicótico breve é semelhante ao quadro de esquizofrenia a menos de um mês. Esquizofreniforme entre 1 mês e 6 meses. E esquizoafetivo, além do quadro de esquizofrenia, vai ter quadros semelhantes com o transtorno afetivo bipolar. Então, bom, o segundo transtorno que a gente tem que lembrar é o transtorno de humor. A gente vai ter, como mais importante, a depressão maior, sem dúvida é o mais prevalente. Basicamente, vai ser aquele paciente que vai ter um quadro de humor deprimido, infeliz, desanimado, descrente com a vida, ele vai falar isso tudo pra gente. Sentimento de inutilidade, culpabilidade excessiva. Ele vai falar para você que a vida dele não tem mais sentido, que ele vai se culpar por tudo que está acontecendo na vida dele. Ele pode ter ganho de peso intenso ou perda de peso importante também, se ele não tiver tratando, né, obviamente, e pode ter pensamentos recorrentes de morte. Não necessariamente ele vai estar planejando a morte, mas ele vai estar pensando que talvez isso seja a solução dos problemas dele. Também a gente tem que lembrar do transtorno afetivo bipolar. Aqui o quadro clínico é um pouco mais chapado. O que a gente tem que lembrar? Que vai ser um paciente que vai ter episódios maníacos alternando com episódios depressivos que não são obrigatórios de ter. Primeiro a gente vai lembrar do maníaco, que é o mais característico. Vai ser um paciente que, no geral, pode ser homem, pode ser mulher, normalmente ocorre mais em meia idade, e vai ter um paciente que está com a autoestima inflada, vai ter um discurso de grandeza, delírios de grandeza, discursos que também rompem com a realidade. E aí você vê, por exemplo, uma descrição, às vezes, de mulheres que estão vestidas inapropriadas para o ambiente, maquiagem excessiva, cuidados excessivos, ou então delírios em questão de grandeza de comprar grandes coisas, ou seja, por exemplo, teve um caso de uma mulher que comprou um monte de samambaia, encheu a casa de samambaia, ou então uma mulher que saiu e gastou todo o dinheiro que ela não tinha. Então vai ter essa situação do delírio de grandeza. Então, bom, o que a gente vai ter que lembrar então? Que ele pode ciclar entre o polo maníaco e o polo depressivo, sendo que a gente pode chamar de hipomania quando o paciente não chega naquele máximo de falar que é mania mesmo. Então, bom, o que a gente tem que lembrar do episódio maníaco? Vai ser um paciente que vai ter um humor anormalmente elevado, vai ter um humor expansivo, pode estar irritado também, quando ele é contrariado principalmente. Então, ele vai ter 3 a 4 sintomas. Agora, no paciente que vai estar hipomaníaco, ele vai estar com humor expansivo, pode estar com humor irritado também, mas ele não vai ter 3 nem 4 sintomas. Isso que a gente chama de hipomania, porque não chega a fechar todos os critérios, né? Então, a gente vai ter também o episódio depressivo, que pode estar associado, e o episódio misto, que pode estar junto tanto o quadro de istimia, quanto o quadro de hipomania ou até de mania em si.
Então, bom, o que a gente tem que lembrar do tratamento, que a primeira escolha é o uso do lítio, sem dúvida nenhuma, lembrar que o lítio está associado com diabetes insípidos, principalmente em caso de intoxicação, mas se tiver monitorizado com glicemia sérica adequada, provavelmente não vai evoluir para isso nunca. E a segunda opção vai ser o ácido valproico, a lamotrigina ou outros antipsicóticos atípicos. O que a gente tem que lembrar também? Tem que lembrar do transtorno de ansiedade. Em geral, a gente vai dividir ele em alguns subtipos. A gente tem o transtorno de ansiedade generalizada, que é o subtipo mais, é o protótipo mesmo desse subtipo. A gente tem que lembrar que é um quadro de ansiedade excessiva, pode ter uma preocupação excessiva em vários campos e que atrapalha a vida do paciente. Por exemplo, é uma paciente jovem, com 30 anos, tem fatores de risco cardiovascular, que está com uma dor torácica, às vezes a dor torácica não é típica e não tem fatores de risco para desenvolver uma síndrome coronária, por exemplo. E a preocupação é tanta que atrapalha as atividades de vida diária dela. Ela não consegue fazer atividade física por conta da dor. Então vai ter essa descrição, por exemplo. E a gente vai ter as fobias específicas. Em geral, a gente tem a fobia social, que é o medo de interação. Tem o transtorno do pânico, que vai ser um surto mais agudo, associado a sintomas orgânicos, ou seja, vai ter palpitação, o paciente vai estar midriático, vai estar agitado, sudoreico e sintomas psíquicos importantes. Tem a agorafobia também, que é o medo de frequentar lugares sozinhos ou sair de casa, e fobias específicas, como o paciente tem medo de tirar sangue, paciente que tem medo de avião, paciente que tem medo de altura, e animais, e etc. Então, bom, o que a gente tem que lembrar dos transtornos mentais, tanto de ansiedade quanto de humor. Bom, em geral, a gente vai ter, como primeira escolha, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. A gente tem vários exemplos deles. Tem fluoxetina, paroxetina, sertralina, escitalopram, citalopram, tá? E lembrar que, principalmente, efeitos colaterais, a gente vai ter náuseas, vômitos, cefaleia. Em geral, são efeitos mais inespecíficos. Tem os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina. De exemplo, a gente vai ter a venlafaxina e a duloxetina. Lembrando que também eles têm um efeito legal para dor crônica. Então, se for um paciente que tem transtorno do humor associado a uma fibromialgia, por exemplo, você pode lançar mão de algum desses, tá? Os efeitos colaterais são muito semelhantes. A gente vai ter os tricíclicos, lembrar que a gente tem a amitriptilina, imipramina, nortriptilina e a clomipramina, que a gente acaba não usando muito no dia a dia. Que a gente tem que lembrar que é das intoxicações por tricíclicos, que também pode dar taquicardia, palpitação, tudo de novo, e pode dar retenção. Então, o paciente pode ficar constipado, pode dar ganho de peso, pode dar retenção urinária, e é contraindicado relativamente em idosos por conta da sedação. Também temos os benzodiazepínicos para controle de ansiedade. E aqui temos uma ressalva, que basicamente vai ser usado para pacientes que estão com transtorno de ansiedade atrapalhando a vida deles, e a gente vai usar ele SOS, ou seja, quando o paciente está com uma crise de pânico, por exemplo, que não consegue sair dela sozinho, você dá naquele momento um clonazepam para ele. Por exemplo, seria para isso. Não serve para você usar de maneira contínua o tratamento com benzodiazepínicos, até porque ele vai perdendo o efeito com o passar do tempo. Lembrar dos efeitos cognitivos, efeitos de sedação também, que é muito importante em idosos, e de dependência. Bom, o que a gente tem que lembrar também é do transtorno obsessivo-compulsivo. Aqui também é um pouco mais tranquilo da gente pegar, que é muito estereotipado. Basicamente, o paciente vai ter um quadro de compulsões e obsessões, e vão atrapalhar as atividades de vida diária dele, vão ser compulsões e obsessões que consomem um tempo significativo da vida dele, e vai ter que ser um paciente mais metódico, que tem que ser tudo do jeito que ele já está programado, não pode sair da rotina, não pode sair do que ele pensou para aquele momento. Beleza? O que a gente vai lembrar de tratamento para o transtorno obsessivo-compulsivo, em geral, são os mesmos medicamentos que a gente usou, tanto para o transtorno do pânico, quanto de ansiedade, quanto para os transtornos de delírios e alucinações. E lembrar também do burnout, que é super em alta aí. E lembrar que o burnout basicamente está associado ao trabalho, então um dos critérios obrigatórios é estar associado ao trabalho. Se o paciente não falar que tem associação com o trabalho, então não é burnout, pode ser ansiedade, pode ser depressão, pode ser outra coisa, mas tem que ser trabalho para a gente falar que é burnout. Então o paciente, além de ter uma carga horária extensiva de trabalho, ele vai estar associando a isso uma exaustão emocional,
pode ser até uma apatia, que a gente pode dizer, uma despersonalização, ele refere que está perdendo a identidade dele, perde interesse nas atividades que ele tem no dia a dia, e uma baixa realização profissional, tanto de maneira financeira quanto pessoal mesmo. Então, vamos lembrar que basicamente é um paciente que começou a ter uma carga extensa de trabalho e ele começou a ficar apático e deprimido e não consegue mais reconhecer as coisas que ele gostava no dia a dia. Beleza? Então agora a gente vai revisar as principais causas de diarreia crônica. Esse tema foi muito cobrado nos últimos anos na prova e é o tema que a gente mais tem que ter atenção, é um tema extenso. Então pega aí seu café e vamos ter um foco aqui com mais atenção. O primeiro foco que a gente tem que lembrar é da doença celíaca. Basicamente é uma doença sistêmica e imunomediada e basicamente é desencadeada pela hipersensibilidade ao glúten, que está incluído em diversos alimentos como trigo, centeio e cevada, que toda a população brasileira consome, né? Está associado com outras doenças autoimunes, como diabetes tipo 1, Hashimoto e tiroidites. Lembrar que o paciente que tem uma doença autoimune tem chance de ter outras doenças autoimunes. E também está associado com a deficiência de GA. Tá? Outras síndromes que a gente tem que lembrar que podem estar associadas são a síndrome de Down, síndrome de Turner e síndrome de Williams. Também tem que lembrar que tem associação com paciente de primeiro grau e segundo grau que tenham o diagnóstico de doença celíaca. Então, bom, como que é a fisiopatologia da doença celíaca? Basicamente, lá no nosso enterócito, a gente vai ter as vilosidades, que são essas dobras na própria membrana do intestino, e a gente vai ter microvilosidades. Se você colocar no microscópio, lá da histologia, você deve lembrar que a gente tem as microvilosidades em cada célula. Acaba que os enterócitos vão perdendo esse tapetinho aqui e vão ficar atrofiados. Então, a gente não tem mais vilos para absorção adequada dos nutrientes. Então, basicamente, o glúten vai levar uma inflamação que vai atrofiar os vilos do intestino e por isso a gente vai ter uma síndrome de má absorção, associada a um aumento de mediadores inflamatórios. Então, bom, como que a gente faz o diagnóstico da doença celíaca? A gente vai ter três vertentes. Primeiro, a gente vai ter os testes sorológicos, lembrar do antitransglutaminase tecidual e do antiendomísio, principalmente, e lembrar que a gente teria que solicitar o IgA total do paciente antes de solicitar esses anticorpos. A gente também tem a biópsia intestinal, que seria o padrão ouro, lembrar que vai ser por endoscopia e tem que solicitar da segunda porção do duodeno. E a gente também tem os testes genéticos, basicamente é para ver a associação com HLA DQ2 e DQ8. E como que a gente vai fechar o diagnóstico? Bom, se você está com uma suspeita de doença celíaca e tem uma IgA total normal, aí, de novo, a importância de solicitar IgA, você tem que estar em um paciente que está consumindo glúten. Lembrar que a exclusão de glúten para a dieta não é um critério diagnóstico para a doença celíaca, tá? Inclusive, para você solicitar esses exames, o paciente tem que estar consumindo glúten, uma dieta geral, na verdade. Não precisa parar de comer o glúten, inclusive não deve. Então, bom, a gente vai ter duas possibilidades. Se o antitransglutaminase nessa situação tiver negativo, você excluiu o diagnóstico de doença celíaca. Beleza? Então, bom. Agora, se o antitransglutaminase está positivo, mas ele está positivo a mais de 10 vezes do limite superior da normalidade, acabou, você solicita o antiendomísio. Se tiver os dois positivos, doença celíaca já está fechada, não precisa nem de biópsia do duodeno, nem endoscopia. Agora, se tiver a menos de 10 vezes do limite superior da normalidade, você vai solicitar uma biópsia da segunda porção do duodeno, e aí, se você tiver essa atrofia de vilosidade de novo, você vai ter o diagnóstico de doença celíaca. Beleza? E bom, se o paciente está numa dieta sem glúten, porque frequentemente o paciente já parou o glúten antes de chegar para a gente, frequentemente ele já viu isso na internet e já parou de consumir. Como que a gente fecha o diagnóstico? Bom, a gente vai solicitar o HLA DQ2 e DQ8, se tiver negativo, acabou e excluiu o diagnóstico. E se o paciente tem positivo, aí ele vai ter mais chances de ter doença celíaca. Mas lembrar que esses testes genéticos, eles não vão fechar por si só o diagnóstico. E aí você vai de novo para aquele algoritmo de teste com glúten. Então, se o paciente não está consumindo, você pode fazer o teste genético, e aí se vier positivo, você manda ele voltar à dieta com glúten para poder fazer os testes para fechar o diagnóstico. Então é isso que tem que fazer. Beleza? Um pouquinho complicado, mas dá para a gente lembrar na hora da prova. Então, bom, a segunda doença que a gente queria trazer é a síndrome de supercrescimento bacteriano, tá? Basicamente é um excesso de colonização de bactérias no intestino delgado, não tem muito além do próprio nome que já traz pra gente. E pode acontecer por desordens de motilidade, desordens anatômicas, hipocloridria
e imunodeficiências. Também pode ser multifatorial, por exemplo, paciente que tem um diabetes compensado, síndrome metabólica, etc. Então, bom, como que é a clínica desse paciente? É um paciente que tem muita distensão, muita flatulência e tem pouca diarreia. O diagnóstico vai ser feito com aspirado jejunal e você vai ter que ter mais do que 10 a 3 unidades formadoras de colônia. Se o paciente não quiser fazer o aspirado jejunal, você pode fazer o teste respiratório, que é bem semelhante ao teste respiratório para intolerância à lactose mesmo. E o tratamento vai ser com rifaximina, que a gente acaba não tendo aqui no Brasil, então a gente pode usar metronidazol ou ciprofloxacino ou o próprio Bactrim. Então, bom, muito importante agora, presta atenção, senta na cadeira direito, intolerância à lactose, um dos diagnósticos mais prevalentes para dor abdominal e diarreia crônica. Bom, a gente tem um diagnóstico de intolerância que é diferente de má absorção, tá? E a gente tem que lembrar que as manifestações elas são comuns após alimentos contendo lactose. E a gente vai ter o que de clínica? Basicamente, o paciente que vai ter diarreia, dor abdominal, vai ter flatulência, vai ter uma distensão importante e isso acontece pela deficiência da lactase. A lactase é a enzima que digere a lactose e o paciente que não tem, ele vai deixar a lactose lá no intestino que vai ser degradada e fermentada por bactérias. E aí gera essa clínica toda que a gente está falando. E, além disso, lembrar que a diarreia é osmótica, já que a lactose é um açúcar que não foi digerido e vai ser eliminado nas fezes. Então, bom, como que é feito o diagnóstico de doença de intolerância à lactose? A gente vai ter o teste do urogênio inspirado após ingestão de lactose, que é semelhante ao de SIBO, que a gente acabou de falar, e vai ter o teste de absorção da lactose. O que a gente tem que lembrar desse teste aqui? Então, quando o paciente vai no laboratório, você vai dar um alimento contendo lactose para ele e vai medir a glicemia dele como se fosse um TOTG, como se fosse uma curva glicêmica. E você vai ver que não há aumento da glicemia em mais de 20 mg por decilitro. O que isso quer dizer? Que o paciente não absorveu a lactose, então não absorveu o açúcar que ele está contido e por isso o açúcar no sangue não aumentou. Beleza? Deu para entender? Então, bom, qual que é a próxima doença que a gente tem que lembrar? É a síndrome do intestino irritável. O que a gente tem que lembrar dela? Basicamente é um paciente que tem uma dor abdominal e essa dor abdominal tem que ser pelo menos 4 dias por mês e tem que ter relação com evacuação. Ou seja, tem que melhorar ou piorar com evacuação, tem que ter uma alteração na frequência ou ainda alteração no formato das fezes. E lembrar que os sintomas não podem ser explicados por outra condição médica. Por exemplo, o paciente não pode estar diante de uma intolerância à lactose que você não tratou, por exemplo. Beleza? E lembrar que para pacientes jovens, a gente não fala que é diagnóstico de exclusão. Lembrar que tem associação também com outras doenças que não vão ter causa orgânica, então o paciente que vai ter algumas queixas que não vão ter substrato orgânico para serem justificadas. E o tratamento envolve antidepressivos, por exemplo. Bom, pancreatite crônica, que a gente tem que lembrar. A etiologia dela varia muito, então a gente vai ter algumas que a gente tem que lembrar como etiologias tóxicas, dentre elas a principal é a etiologia alcoólica, e aí a gente tem uma dose diária que a gente pergunta de álcool para o paciente, que é 5 doses pelo menos por 5 anos. E o paciente que bebe compulsivamente, isoladamente, parece que não tem tanta relação com a pancreatite crônica com quem bebe todos os dias. Tem associação também com o tabagismo, que é o cofator mais importante para a pancreatite idiopática, tá? Então, se for perguntar para vocês, vai ser principalmente o álcool, e se for um fator de risco, lembrar do tabagismo. Isso foi perguntado na prova já. De causas genéticas também a gente tem que lembrar que pode acontecer, e das causas autoimunes, lembrar da doença associada ao IgG4. E a gente também tem uma causa que é a pancreatite aguda recorrente, que pode levar a uma pancreatite crônica. E também tem a pancreatite obstrutiva, que aí principalmente seria etiologia biliar. Como que é a clínica da pancreatite crônica? Basicamente, é o paciente que tem uma dor abdominal e tem esse padrão de come e dói, ou seja, depois que ele come, acaba doendo, e é uma dor epigástrica com irradiação para o dorso. E o paciente pode ter perda de peso, porque já que ele tem deficiência do pâncreas exócrino, vai ter uma síndrome desabsortiva também. Bom, se o paciente tem alguma mudança no padrão da dor abdominal dele, a gente vai avaliar complicações, por exemplo, um CA de pâncreas nesse momento. Lembrar também que a presença ou a intensidade não tem relação com o dano pancreático, ou seja, o paciente tem uma dor muito intensa, não tem a ver com a extensão do acometimento do pâncreas do paciente.
Lembrar também que o paciente pode ter esteatorreia, já que ele vai ter deficiência do pâncreas exócrino, então ele lipase, por exemplo, ele não vai produzir adequadamente. E vai ter algumas complicações, como osteopenia e osteoporose. Vai ter diabetes pancreatogênica, lembrar que além de destruir as células que produzem as enzimas, vai destruir também as células beta-pancreáticas. E também a dependência de opioides, porque é uma dor intensa que às vezes a gente costuma tratar com opioides para esses pacientes. Aqui uma imagem para a gente lembrar como que é feito o diagnóstico. A gente tem aqui um pâncreas que está todo calcificado, aqui a gente consegue ver bem nitidamente. Essas bolinhas brancas são as calcificações no pâncreas. Nesse paciente, por exemplo, nem precisaria fazer uma tomografia para a gente ter certeza do que a gente está falando. E aqui a gente tem uma tomografia, também é muito nítido a gente ver que o pâncreas está enorme e está todo calcificado. Então, confirma a nossa hipótese diagnóstica. Então, lembrar que é uma clínica de desabsorção intestinal ou diarreia associada à dor abdominal e um pâncreas que vai ter sinais de heterogeneidade e ainda calcificação. Bom, o tratamento, o que a gente tem que lembrar? Que vai ser cessar os fatores de risco, então o paciente tem que parar de beber e parar de fumar e tratar a dor dele. A gente pode tratar com anti-inflamatórios não esteroides, paracetamol, pode usar opioides se tiver falha e lembrar de associar outras drogas para dor crônica, como tricíclicos, gabapentinoides, duloxetina ou inibidores seletivos de serotonina. Se o paciente tiver persistência da dor, a gente tem duas opções. Se o ducto não estiver dilatado, ou seja, está entre 6 e 7 milímetros, a gente pode fazer um bloqueio do plexo celíaco ou ainda uma ressecção cirúrgica do pâncreas mesmo. E se o ducto estiver dilatado, a gente pode fazer uma drenagem endoscópica ou ainda cirúrgica do ducto do paciente. Bom, gente, próximo ponto, a gente tem doença inflamatória intestinal. Muita atenção aqui também, é o tópico, sem dúvida, mais importante, junto com doença celíaca, para lembrar para a hora da prova. Bom, aqui a gente tem que lembrar da doença inflamatória intestinal, que é uma doença de causa autoimune, que cursa com inflamação crônica e contínua. É uma doença que cursa com surtos e remissões e em pacientes geneticamente suscetíveis. É uma doença multifatorial, mas o paciente tem que ter a suscetibilidade genética. A gente tem dois tipos principais, que é a Crohn e a retocolite ulcerativa, que já a gente vai diferenciar. A epidemiologia vai ser semelhante entre homens e mulheres e vai ser uma curva bimodal. Então, pacientes um pouco mais jovens e adultos mais idosos. É uma doença também mais prevalente em países desenvolvidos e acomete mais pessoas brancas. Bom, gente, a gente vai ter duas principais, que vai ter a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Esse quadrinho aqui talvez seja o mais importante da aula. Bate um print aí da tela de uma vez para vocês colarem na testa aí para poder lembrar até o dia da prova. Bom, o que a gente tem que lembrar? Da localização do TGI. Retocolite ulcerativa comete reto e cólon apenas. Então, essa é a localização dele. Já a doença de Crohn pode acometer da boca até o ânus. O acometimento do ilho não é possível na retocolite, porque é só cólon e reto. Já na doença de Crohn é muito comum ter acometimento ileal, principalmente o ilho distal. Na retocolite ulcerativa, o cólon esquerdo é mais cometido que o direito, né? Ele vai ascendendo. Já na doença de Crohn, o direito é mais cometido que o esquerdo. O reto também tem que estar cometido na retocolite, lembrar que ele é ascendente. E na retocolite ele é contínuo, enquanto na doença de Crohn ele é salteado. Então vai ter áreas normais que vão pulando com áreas que estão doentes. A gente vai ter úlceras superficiais na retocolite, enquanto a doença de Crohn vai ter úlceras profundas. A gente fala que a doença de Crohn é transmural, acomete todas as paredes do TGI, enquanto a retocolite acomete somente mucosa e submucosa. E os pseudopólipos vão ser comuns na doença de Crohn, na retocolite, e na doença de Crohn a gente não vai ter o pseudopólipos, a gente tem uma outra alteração que a gente vai falar já já. E as doenças perianais, no geral, vão estar mais presentes na doença de Crohn do que na retocolite. Fístulas e fissuras, por exemplo. Então, bom, o que a gente tem que lembrar de doença de Crohn, que pode acometer da boca até o ânus, e a gente tem, em geral, acometimento do ilho terminal em 30% dos casos e do ilho colônico em 40%. E 27% só acometem cólon, ou seja, fica difícil diferenciar retocolite ulcerativa de doença de Crohn, e aqui cai num espectro que a gente chama de colite indeterminada. E 3% dos casos tem somente doença anorretal. Então, esse paciente vai ter estenose intestinal e vai ter a doença perianal muito importante. Então, lembrar, doença perianal vai estar associado com doença de Crohn e a gente vai ter abscessos, fístulas e fissuras. Na macroscopia, se você fizer uma colonoscopia desse paciente, a gente vai ter lesões assimétricas, como eu já disse, a lesão não é igualzinha.
As lesões são salteadas, então vai ter áreas que são normais e vão ter áreas que vão estar cometidas, né? Vão ter úlceras aftoides, alongadas e até lineares, podendo até ter fissuras e forma esse aspecto de pedra de calçamento. Olha aqui, parece aquelas calçadas que a gente vê em cidade de praia, por exemplo. Então, se for lembrar da doença de Crohn, é isso daí. Na microscopia, que a gente tem que lembrar que o acometimento vai ser transmural, então ele vai descrever isso para a gente, cometeu desde a mucosa até a última camada do intestino, vai ter úlceras aftoides e vai ter um infiltrado linfoplasmocitário. E tem um detalhezinho que 50% dos casos a gente pode ver um granuloma não caseoso. E se a gente vir um granuloma não caseoso, você consegue bater o martelo que é a doença de Crohn, porque ele é patognomônico de doença de Crohn. Beleza? As provas gostam de cobrar isso aqui. E aqui está a ilustração deles para vocês verem o que é um granuloma não caseoso. Bom, o tratamento da doença de Crohn vai ter duas vertentes, que é o step-up e o top-down. Em geral, a gente vai começar com os aminosalicilatos, principalmente se for uma doença restrita ao cólon. A gente pode usar glicocorticoides para induzir a remissão da doença, depois partir para imunomoduladores e, por último, biológicos. Se for um paciente jovem, com uma doença extensa, por exemplo, você pode fazer o top-down, que basicamente você dá um tiro de canhão, você começa já com o imunobiológico e vai decaindo a terapia conforme ele for melhorando e for tendo sucesso na terapia farmacológica. Bom, então vamos revisar os remédios que a gente tem. A gente vai ter os aminosalicilatos, vai ter a sulfasalazina e a mesalazina, praticamente para colite de Crohn. A gente vai ter os corticoides, que a gente tem a budesonida ou a prednisona via oral, que basicamente é para induzir a remissão da doença, e a gente tenta reduzir o máximo possível e ainda suspender quando der. E lembrar que a gente pode substituir durante a remissão, a gente deixa um corticoide para induzir a remissão e depois substitui por um imunomodulador. Nos biológicos, tem que lembrar que a primeira escolha vai ser o anti-TNF-alfa, tem o infliximab e o adalimumab. Lembrar que o anti-TNF a gente necessita de fazer um PPD antes de iniciar o tratamento, tá? Então não pode fazer de cara sem ter um exame prévio. E tem os inibidores de integrinas, como o vedolizumab, e o anti-L12-23, como o ustekinumab. O tratamento cirúrgico na doença de Crohn fica mais restrito às complicações, como estenoses e fístulas, já que pode cometer da boca ou ânus, então você não leva a cura da doença. Então é mais seletivo a indicação cirúrgica para esses pacientes, mais para casos graves e refratários. Beleza? Rapidinho, retocolite ulcerativa. O acometimento é contínuo, progressivo e poupa o ânus. Lembrar que a doença perianal está associada com a doença de Crohn. O acometimento ele é submural, ou seja, acomete a mucosa e a submucosa, e acomete apenas o cólon e o reto. E o reto e o sigmoide vão estar 30% a 50% dos casos acometidos e 20% vai ter um quadro de pancolite já inicialmente. A clínica vai ser semelhante, uma dor abdominal, vai ter um quadro de urgência para evacuar, vai ter tenesmo, então uma diarreia colônica de maneira mais importante, e com evacuações mucossanguinolentas. Então lembrar que sangue nas fezes é sinal de alarme justamente por causa disso. Bom, a gente também tem que lembrar das manifestações extraintestinais. A gente vai ter aqui primeiro o pioderma gangrenoso, que não tem relação com o tratamento, não vai regredir com o tratamento. Tem a colangite esclerosante primária, que também é muito associada com a retocolite e ela independe da atividade da doença. Beleza? E a gente também tem a episclerite e a uveite anterior, que estão associadas com a atividade da doença. Aqui está um exemplo de pioderma gangrenoso para vocês verem. E no exame a gente vai ter, no exame macroscópico, uma mucosa que vai estar mais friável, vai ter hiperemia e no aspecto de pseudopólipos, como a gente falou, que são áreas de mucosa normal, né? Então, bom, a gente vai ter um acometimento que vai ser contínuo e a gente consegue ver justamente a linha que separa a mucosa que está toda inflamada da área que está saudável. Isso a gente consegue delimitar na doença, na retocolite, o que a gente não consegue fazer na doença de Crohn, que você viu que as áreas eram salteadas e descontínuas, diferente daqui. Uma complicação que a gente tem que lembrar, o megacolon tóxico, no geral você vai ter um cólon dilatado, mais do que 6 centímetros, e um seco dilatado a mais do que 9 centímetros. O paciente também vai evoluir com sinais de toxemia, e aqui a gente consegue ver, por exemplo, que o cólon, na radiografia simples, já está todo dilatadão, tá? O tratamento vai ser realmente cirúrgico, vai ser
fazer uma colectomia total, sepultamento do reto e ileostomia terminal para tirar esse paciente da urgência. E o tratamento, como que é feito da retocolite? Aqui, gente, vai ter um tratamento mais local, já que ele comete só o cólon e o reto. Então, se o paciente tiver uma colite distal, leve a moderada, a gente pode iniciar já com aminosalicilatos oral ou tópico, tá? A gente pode fazer um dos dois ou até os dois e avaliar a resposta depois de 2 a 3 semanas. Se o paciente melhorou, você pode manter só com aminosalicilatos aí o resto da vida dele. Se o paciente não melhorou, você considera o corticoide e para induzir a remissão da doença e tenta desmamar para ver se ele consegue ficar sem. Se ele não conseguir ficar sem ou se ele não respondeu, você vai considerar fazer um biológico ou imunomodulador. Então, bom, gente, o que a gente tem que lembrar? Quadrinho super importante aqui, bate um print da tela aí de novo. Doença de Crohn versus retocolite ulcerativa. Qual que é a clínica e qual que é a diferença? A diferença é muito pouca, para a gente falar a verdade. No geral, a doença de Crohn ela vai ser um quadro de diarreia com dor, desnutrição, e a gente tem que lembrar do quadro de doença perianal. Então a gente vai ter lesão perineal, por exemplo, e pode ter um quadro de massa abdominal, já que ele comete da boca ou ânus. E na retocolite, como que vai ser? Vai ser um quadro de diarreia com urgência, então vai ter sintomas colônicos mais importantes, e vai ter sangue nas fezes. Então, é uma diarreia sanguinolenta. Bom, na doença de Crohn também, a gente vai ter um acometimento assimétrico, pode ter ileite, vai ter estenose e fístulas, lembrar que tem o fenótipo também estenosante, e vai ter o aspecto macroscópico de pedras de calçamento. Já na retocolite ulcerativa, a gente vai ter um acometimento difuso, contínuo, superficial e pode ter sangramento do reto. E aqui a gente vai ter o acometimento de pseudopólipos, de maneira mais importante. Na anatomopatológica, aqui vai ter a mesma coisa, que vai ser uma inflamação descontínua e vai ser transmural. Então, se fala transmural, é doença de Crohn. Úlceras aftoides e pode ter um granuloma não caseoso. E na retocolite a gente vai ter uma inflamação difusa, contínua, com distorção das criptas e aspecto de pseudopólipos. Outros aspectos também que a gente tem que lembrar é o acometimento do anticorpo. A gente vai ter o ASCA positivo na doença de Crohn, enquanto a retocolite vai ter associação com o PANCA. Já de acometimento extraintestinal, na doença de Crohn a gente vai ter o eritema nodoso e a nefrolitise, enquanto na retocolite ulcerativa a gente tem piodermo gangrenoso e a colangite esclerosante primária, que sem dúvidas é a manifestação mais típica e mais associada com a doença. Bom, gente, outra coisa que a gente tem que lembrar rapidinho mesmo, está acabando a parte de diarreia, é a colite microscópica. Basicamente, vai ser uma paciente, uma mulher de meia idade que está usando anti-inflamatórios ou inibidor de bomba de prótons e é uma clínica semelhante à doença inflamatória intestinal. Então, é um paciente que muitas vezes tem diarreia, tem dor abdominal, que tem sangue nas fezes, mas na colônia você não consegue enxergar nada macroscopicamente. A conduta nesse caso é solicitar biópsias seriadas na colonoscopia, mesmo que você não esteja vendo lesão nenhuma. E aí você vai ver infiltração na lâmina própria do cólon com células inflamatórias e linfócitos intraepiteliais com colágeno. Tá? Então é bem semelhante à doença inflamatória, mas não vê macroscopicamente, só no microscópio, por isso esse nome. A gente vai tratar suspendendo os medicamentos que estão associados, dando antidiarreicos para o paciente e pode dar corticoides. Pode, por exemplo, usar budesonida via oral para esses pacientes. Gente, aqui é sem dúvida o foco mais presente em todas as provas e aqui não podia ser diferente, que é arritmias, síncope e PCR. Não tem jeito de ir para nenhuma prova sem saber o ACLS de cabo a rabo. Então vamos lá. Bom, a gente tem aqui primeiro um fluxograma para a gente relembrar as principais taquiarritmias. A gente primeiro vai dar uma olhadinha na onda P. Se a gente tiver a onda P presente, a gente vai ver se o ritmo é sinusal ou não. Se o ritmo for sinusal, a gente está diante de uma taque sinusal. Se a gente não está diante de um ritmo sinusal, vai ser uma taquicardia atrial, ou taquicardia atrial multifocal, ou outra taquicardia atrial que não tem um nome especificado. Em geral, não tem conduta específica, só tratar a causa base. Se o paciente está séptico, você vai tratar a sepse. Se ele está desidratado, você vai hidratar, por exemplo. E é isso. Se o paciente não tem onda P, você vai olhar, tem ondas F, que são aquelas ondas em formato de serra? Se sim, é um flutter atrial. Se não, você vai dar uma olhada no complexo QRS. O QRS é estreito ou é largo? Se o QRS for estreito, você vai olhar o intervalo RR. Se o intervalo RR for regular, a gente vai estar diante de uma taquicardia supraventricular.
Se a gente tiver um QRS estreito com um RR irregular, a gente vai estar diante de uma fibrilação atrial, que sem dúvida é o que mais cai na prova e também na vida prática. Se o QRS estiver largo, a gente vai provavelmente estar diante de uma taquicardia ventricular. Então, bom, o que a gente tem que lembrar? Primeira coisa, quais são os critérios de instabilidade? Isso vale para taquicardia e vale para bradicardia. Vai ser basicamente os 4Ds, dispneia, dor torácica, diminuição da PA. O paciente tem algum desses? Não. Então você vai manejar cada taquicardia. A gente já vai ver como que maneja cada uma, mas só para vocês lembrarem. Taquicardia supraventricular, por exemplo, faz manobra vagal e em seguida de adenosina, se não funcionar. Taquicardia ventricular, você pode usar procainamida, amiodarona ou sotalol. Torsades, pode usar sulfato de magnésio. E FA tem um fluxograma próprio que a gente também já vai ver. Agora, se o paciente não tem nada disso, se ele tem algum desses sintomas, ele está instável. Se ele está instável, você vai fazer uma cardioversão elétrica sincronizada. E aí aqui tem os joules de cada uma das taquiarritmias. Em geral, o flutter é 50 a 100 joules, ataque supra também. 100 joules para TV com pulso. E a FA precisa de um pouco mais normalmente, é 120 a 200 joules. E lembrar que a TV polimórfica você não consegue sincronizar. Então a gente fala a palavrinha desfibrilação, ao invés de falar cardioversão elétrica sincronizada. Então, bom, a primeira taquicardia que a gente tem que lembrar é a taquicardia supraventricular paroxística. Então a gente vai ter dois subtipos, que é a reentrada nodal e a atroventricular, mas no fim das contas a conduta é a mesma. Basicamente uma taquicardia de QRS estreito com intervalo RR regular e sem onda P. A primeira conduta vai ser a manobra vagal. Você pode fazer uma massagem de seio carotídeo, pode fazer valsalva ou valsalva modificada, lembrando de evitar a massagem de seio carotídeo em pacientes idosos. Em seguida, se não melhorou, você vai fazer a adenosina. A adenosina você faz 6 mg, uma dose, depois 12 mg e depois 12 mg. Se não funcionou, você para por aí. E pacientes que têm taque supra recorrente, você pode fazer uma ablação, por exemplo. Aqui está um exemplo da TPSV, que é a taquicardia que a gente está falando. Então, o que a gente vê? A gente vê uma taquicardia de QRS estreito, né? Está bem estreitinho aqui, com intervalo RR regular e ausência de onda P. Então, a gente matou esse diagnóstico. E a gente tem que lembrar também de uma síndrome muito importante, que é a síndrome de Wolff-Parkinson-White, que está associado com a pré-excitação ventricular. E para identificar, a gente vai ter essa onda delta, que é essa ondinha aqui, que basicamente indica para a gente assim, não faça adenosina. Se você fizer adenosina aqui, o paciente vai conduzir tudo de estímulo pela via anômala dele e ele vai bater lá 200 e depois, em seguida, vai evoluir com parada cardiorrespiratória. Bom, a segunda taquiarritmia é a taquicardia atrial multifocal. Basicamente vai ter a presença de onda P e o intervalo RR irregular. E se a gente tiver ondas P com diferentes morfologias, a gente fecha esse diagnóstico. Aqui temos um exemplo para a gente ver. A gente vê aqui, por exemplo, que o intervalo RR está irregular, então ele está batendo em tempos diferentes, mas ele tem onda P precedendo todos os complexos QRS. Então daí a gente está diante de uma taquicardia atrial. E como que a gente fala que é multifocal? Quando a gente vê morfologias diferentes para cada complexo QRS, por exemplo. Aqui a gente consegue ver bem no D2 longo, olha, como está bem diferente. Então, bom, gente, sem dúvida a FA é o ritmo mais cobrado nas provas. Se você está diante de uma FA nova, o que você tem que ver? Primeiro, se está estável ou não. Se está instável, você vai cardioverter e acabou a história, não tem conversa. Se a FA está estável, você vai ver, tem menos de 48 horas ou mais de 48 horas. Se tiver menos de 48 horas, você vai tratar os desencadeantes, por exemplo, o hipertireoidismo ou o Holiday Heart Syndrome, que o paciente está com libação alcoólica, por exemplo, e pode optar pelo controle de ritmo, voltar esse paciente para o ritmo sinusal. Pode fazer preferencialmente com a amiodarona ou com a propafenona. E depois você vai anticoagular esse paciente por 4 semanas. Agora, se a FA é mais de 48 horas ou um tempo desconhecido, você vai anticoagular esse paciente e fazer um beta-bloqueador para controle de frequência, porque isso aqui não vai necessariamente deslocar a trombo do paciente. Após isso, você vai fazer o eco transesofágico para o paciente. Se o eco transesofágico não viu trombo, você pode fazer o controle de ritmo, que é voltar o paciente para sinusal, ou com cardioversão clínica ou elétrica. Se ele está indisponível, ou ainda, se tem trombo, você vai anticoagular por 4 semanas e manter controle de frequência e depois reavaliar a possibilidade de controle de ritmo. E bom, quando que a gente vai decidir pelo controle de ritmo ou de frequência numa FA antiga? Basicamente, pacientes mais jovens que têm sintomas, poucas comorbidades,
tem um ato esquerdo pequeno e é a primeira vez que estão tendo esse episódio, a gente pode tentar fazer o controle de ritmo. Já pacientes mais idosos, que têm um ato esquerdo grande, que têm muitas comorbidades, que têm uma FA recorrente ou persistente, a gente vai acabar optando pelo controle de frequência e anticoagulação apenas. Então, bom, gente, aqui estão os principais antiarrítmicos para a gente lembrar, tá? Vocês podem ler isso com calma, mas não fiquem atentando muito com isso, não. No geral, a gente tem que lembrar quais são as indicações de cada um deles. Em geral, as contraindicações para amiodarona e para o sotalol são as mesmas, que vão ser QT longo, e a gente tem que lembrar que a propafenona pode fazer aquela estratégia de pill on the pocket, que é o paciente tomar o medicamento quando está com a FA. E para controle de frequência, a gente vai ter beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, a digoxina e também a própria amiodarona. E quais são as indicações de anticoagulação? Bom, a gente tem que lembrar que teve uma atualização recente, tá? E a gente tem esse score que chama de CHA-DISVA. A gente vai ter que ver se o paciente tem congestão, tem insuficiência cardíaca, tem hipertensão, tem idade avançada, mais que 75 anos, ou 65 anos, que ele vai pontuar um ponto pelo menos, se ele tem diabetes, se ele já teve evento embólico, principalmente AVC, e se tem história de doença vascular. Se ele tiver quaisquer desses pontos, ele vai somando os pontinhos aqui, e se tiver mais que 2 pontos, ele vai ter indicação de anticoagular independente do sexo, tá? Isso foi a atualização recente. E também temos que lembrar que a gente tem o score de Hasbled, que ele vai ver o risco de sangramento, mas que ele não contraindica anticoagulação para nenhum paciente. Lembrar que a gente pode usar anticoagulantes orais diretos para a maioria dos pacientes, mas exceções que são a FA valvar, pacientes que têm DRC com taxa de filtração abaixo de 30 e SAF triplo positivo, tem que ser varfarina, não tem muita escapatória. Bom, a próxima taquiarritmia é o flutter atrial que a gente vai trazer. Basicamente, o flutter atrial vai ter presença das ondas F, que é aquelas ondas em dente de serra, e uma condução muito semelhante da fibrilação atrial. A diferença é que a carga é mais baixa, que é 50 a 100 joules, e a gente vai ver essas ondas aqui que são bem características, né? Então, bom, a gente vai estar diante agora das taquicardias ventriculares. O que vai definir uma taquicardia ventricular? É a presença do QRS largo, ou seja, mais que 30 milissegundos. A gente vai ter as monomórficas, que vai ter a morfologia sempre igual do QRS, tá? Aqui tá bem bonitinho da gente ver. A gente vê que está batendo na mesma frequência, né? E tá tudo bem bonitinho. E, em geral, a gente vai ter diferença entre estável e instável. Na taquicardia ventricular estável, a gente vai tratar com amiodarona. Vai ser uma dose de 300 mg, que a gente chama de dose de ataque, seguida de uma dose de manutenção, que é de 600 a 900 mg, para correr nas 24 horas subsequentes. E a gente tem a taquicardia ventricular instável, que vai ser cardioversão elétrica sincronizada, de novo, mesma coisa, tá? E aí a dose da carga de 100 joules. A taquicardia ventricular polimórfica vai ter diferentes morfologias entre si dos QRS. Em geral, vai ser um ritmo de pré-parada, então o paciente está quase evoluindo para parada cardiorrespiratória, e a conduta imediata é desfibrilação, porque como a taquicardia é polimórfica, a gente não consegue sincronizar para poder fazer uma cardioversão elétrica sincronizada. Aqui tem um exemplo para a gente ver, tá? Que a gente vê que elas estão bem diferentes umas dos outros. Tem até a inversão de polaridade do QRS em relação um ao outro. E a gente também tem um subtipo muito específico, que é o torsade Poan, tá? Que está muito associado com distúrbios hidroeletrolíticos, por exemplo, a hipocalemia, hipomagnesemia e hipocalcemia. Além disso, tem medicamentos que alargam QT, que principalmente azitromicina, hidroxicloroquina, que estão muito associados com isso. Aqui tem um quadro bem característico, a gente consegue ver no D2 longo, tem realmente a torção da ponta que retorna logo em seguida. E a conduta, se o paciente estiver instável, vai ser a desfibrilação, e se o paciente está estável, a gente pode tentar o sulfato de magnésio. Para finalizar a aula agora, a gente vai ter as bradicardias. Vamos dar mais um gás aí que está acabando. A gente vai ter as disfunções sinusais, a gente vai ter a bradicardia sinusal e a parada sinusal. Em geral, são arritmias malignas, a não ser que a parada sinusal dure mais do que 3 segundos. A gente vai ter os ritmos de escape, a gente tem o ídio atrial, ídio ventricular e o ídio juncional. Em geral, só o ídio ventricular que é maligno. E a gente vai ter os bloqueios ventriculares, que sem dúvida são o maior foco na hora da nossa prova. A gente vai ter o bloqueio atrioventricular de primeiro grau, o segundo grau, que vai dividir em Mobitz 1 e 2, o segundo grau 2 para 1, e do terceiro grau, ou BAVT.
Em geral, esses três últimos aqui, que são o Mobitz 2, o 2-para-1, o BAVT, são chamados de ritmo malignos, que não vão responder bem aos medicamentos e vão precisar de uma conduta mais incisiva. Então, bom, só para a gente revisar os bloqueios aqui. O bloqueio atrioventricular do primeiro grau vai ser um aumento do intervalo PR. Basicamente é isso. O bloqueio atrioventricular do segundo grau, Mobitz 1, é um bloqueio não sequencial das ondas P, que vai aumentando o intervalo PR até que uma onda P é bloqueada. Já o Mobitz 2, ele não tem esse fenômeno de Wenckebach, ou seja, ele vai bloquear uma onda P sem dar um aviso prévio, e por isso ele é chamado de um ritmo maligno. O 2-para-1 vai ser basicamente duas ondas P para conduzir um QRS, e o BAVT vai ser uma completa dissociação do átrio com o ventrículo, e com isso vai ter uma completa anarquia no batimento dos dois. Gente, a conduta é bem semelhante para todas as bradicardias. Em geral, você vai monitorizar o paciente, fazer o MOV lá, né? E depois você vai ver se tem sinais de repercussão, sinais de instabilidade, que basicamente é a mesma coisa, taquiarritmia. Se o paciente não está instável, você vai observar e ver se tem algum fator de risco, se ele usou beta-bloqueador, alguma outra coisa que justifique essa bradicardia. Se ele está instável, você vai fazer a primeira droga, que é a atropina. Isso foi cobrado na prova do SUS Bahia recentemente. A primeira conduta vai ser sempre a atropina no paciente que está instável. A atropina na dose de 1 mg e ela pode ser repetida 3 vezes, a cada 3 a 5 minutos. Não precisa necessariamente também esperar fazer 3 doses de atropina para você prosseguir para a próxima conduta. Beleza? A segunda conduta seria o quê? Seria ou instalar um marcapasso transcutâneo, ou fazer a bomba de dopamina, tem a dose aí de 5 a 20 microgramas por quilo por minuto, ou a bomba de adrenalina. Se nenhum deles for eficaz, você pode passar um marcapasso transvenoso ou ainda consultar um especialista para te ajudar. Então, só para a gente revisar isso daqui. O paciente está com uma BRAD estável, vai monitorizar o paciente e deixar ele em observação até um especialista avaliar ou ver se tem alguma outra causa para essa bradiarritmia. Se o paciente está instável, você vai fazer atropina, fazer 1 mg, que pode repetir até 3 vezes, 3 a 5 minutos. Depois você faz o marcapasso transcutâneo, ou a bomba de dopamina, ou a bomba de adrenalina. Se não deu certo, você pode prosseguir para o marcapasso transvenoso, ou ainda consultar um especialista. Beleza? Aula bem extensa, mas era isso aí que a gente queria trazer. A gente está junto até o final e estamos à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem.